Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. Professor Guilherme aqui de novo com vocês e eu vou estar voltando a postar vídeo aí no canal. Por mais que o canal não esteja monetizado, que a ideia é trazer conteúdo para quem tem interesse em estudar. Eu tinha parado por vários motivos, mas eu acho legal dar continuidade para quem estiver procurando, gostar da aula, chega aí e é nóis. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o período regencial, vamos falar como que ele funciona, o que de fato você tem que memorizar sobre ele. E ele é um período muito curto, muito fácil de se entender. E eu não vou colocar imagens, não vou colocar nada, vou dar uma aula oral aqui. E você que porventura achar necessidade de anotar alguma coisa, vai pausando, vai anotando, porque é o jeito mais fácil da gente manter um diálogo legal aqui. Beleza? Primeira coisa que a gente entender, o que é o período regencial, tá? Nós estamos falando do período em que Dom Pedro vai deixar o Brasil, vai voltar a Portugal, por vários motivos que não vem a gente trabalhar isso agora. O que a gente tem que saber é que ele sai do Brasil, o seu filho Dom Pedro II tem 5 anos de idade, fica no Brasil como o próximo imperador que vai assumir, e esse período até Dom Pedro II ficar maior de idade, nós temos o período que nós denominamos como o período regencial, tá? Esse período ele vai ser dividido em 4 partes e as partes são bem simples. A primeira é a regência trina provisória, segunda, regência trina permanente, a terceira é a regência una do Feijó e a quarta, a regência una do Lima, que a gente vai falar aqui sobre cada parte, não se preocupe, beleza? Bem facinho, bem tranquilo, e eu acho que vai dar para todo mundo entender. Primeira coisa, vamos entender. A regência trina provisória, ela é um período curto, de mais ou menos 3 meses. Ela vai servir para a única coisa, organizar a casa depois da saída de Dom Pedro I. Ela vai tomar algumas medidas, como reabrir o Ministério Brasileiro, tirar o exílio de políticos que tinham sido banidos do Brasil, também vai tirar esse poder moderador por esse momento da regência trina, afinal de contas nós não temos mais um imperador, e as coisas basicamente mais importantes que ela vai fazer é isso. E só para falar que eu não falei o nome dos 3 que estavam comandando, é o Nicolau Pereira de Campos, José Joaquim Carneiro e Francisco de Lima e Silva, tá? Mas não existe a necessidade de você decorar o nome desses 3. Eles são extremamente irrelevantes nesse período. Eles são provisórios, 3 meses. Se alguém cobrar isso, pessoal, vai ser numa prova muito específica, tá? Vestibular, Enem, eu acho que a chance é quase nula de cair alguma questão com relação a isso. Então, não se preocupe com isso e nem muito com essa regência provisória. Só saiba que ela serve para organizar a casinha para vir a regência trina permanente. Bem, a regência trina permanente, ela já vai começar em 1831 e vai até 1835, e ela já tem uma característica bastante importante para a gente estar memorizando aí, que vai ser a construção de uma guarda real, uma guarda nacional. A gente já vai partir para esses pontos e entender como que ela funciona, mas isso de fato é um ponto muito importante, porque pense, o Brasil é um país recém-independente, ele não tem exército, ele não tem uma guarda nacional e é necessário sim um exército, uma guarda para se proteger porventura de qualquer coisa que possa acontecer. Para quem tiver interesse, eu não acho muito relevante esses nomes, mas se você quiser aí decorar o nome de quem eram os participantes dessa regência trina, era o Francisco Lima e Silva, o João Braulio Nunes e José da Costa de Carvalho.
esses três caras eram os três regentes. Vamos lembrar que no Brasil, pessoal, existia uma luta política ideológica entre liberais e nacionalistas, conservadores, melhor dizendo. Então a gente tinha esses dois lados sempre em teoria em oposição, tá? Ora os liberais mais no poder, ora os conservadores mais no poder. A gente vai ter essa briga durante esse período, porque necessariamente você tem que entender que é um período de instabilidade política. Primeiro porque nós não temos mais um imperador de verdade. Dom Pedro II só vai assumir porque existe uma cláusula lá na Constituição que Dom Pedro I fez que garante essa hereditariedade ao cargo, né? Então garante que seu filho assuma. E também isso é mantido por causa dos conservadores que estão ali no poder atuando junto. Se fosse só pelos liberais, Dom Pedro II talvez nem tivesse aí a sua oportunidade, né, de estar assumindo. E a gente tem que entender que vai ter revoltas acontecendo, instabilidade política, briga de liberal com conservador e por aí vai. Isso é extremamente importante para a gente entender que existe um clima muito tenso dentro do Brasil nesse momento, na questão política, quando a gente fala, e quando a gente fala em política, se desencadeia para a questão estrutural do Brasil de forma geral. Então esse primeiro momento, esses primeiros, vamos falar, 5 anos de governo de uma regência trina, com 3 poderes atuando, a gente tem uma tentativa muito forte de conter movimentos sociais por causa das tensões políticas que estavam acontecendo. E, eventualmente, para você manter esse controle, para você manter toda essa estrutura, tudo que está acontecendo, você precisa criar uma guarda nacional. Você precisa de soldados que sirvam o mais alto escalão do Estado Nacional. E aí vai surgir o que a gente chama aí da Guarda Nacional, né? E é extremamente importante a gente entender que quem vai financiar essas guardas, quem vai construir e organizar essas guardas, em grande parte são fazendeiros, são agricultores que têm grandes quantidades de terra, grande influência, grande dinheiro e, consequentemente, eles vão fazer isso para proteger as suas províncias, os seus locais, os seus territórios, utilizando, lógico, do Estado para isso, né? Só que no momento em que nós temos os fazendeiros, né, criando essa Guarda Nacional, organizando ela, a gente também tem um vínculo de lealdade dessas guardas nacionais com os seus progenitores, né, com as pessoas que criaram elas. Então a gente tem aí, supostamente, a gente não pode definir, mas é um início do que a gente chama depois do coronelismo, né? Que é a influência desses grandes agricultores na política, na sociedade e demais coisas que a gente vê no período aí democrático, do início da democracia no Brasil. E isso é bastante importante porque essas duas coisas têm ligação e é o início de uma relação entre uma guarda nacional e os grandes fazendeiros que estavam ali apoiando ela. E assim, galera, nesse grande período de 5 anos dentro da regência, a gente não tem grandes alterações, tá? A gente vai ter uma pequena reforma na Constituição e uma briga política entre liberais e conservadores novamente, mas o que é importante você saber é que nesse momento aprova-se um ato adicional que dá às províncias autonomia política. Ou seja, essas províncias poderiam mexer no dinheiro como elas bem entendessem para melhor fazer na sua província. Então isso é uma vitória para as tendências liberais da época, para as pessoas que porventura, né, queriam mexer com esse dinheiro ali dentro das suas províncias, seja para
alguma coisa ou outra, né? A gente sabe que normalmente para benefício próprio, mas é uma vitória importantíssima dos liberais. E após esse primeiro período aí nós temos a terceira fase da regência, que é a regência una do Feijó. Para quem não sabe o nome inteiro dele, né, Diego Antônio Feijó. Ele era um liberal que chegou no poder. A ideia, eu acredito que era essa alternância entre liberal e nacionalista, para a gente ter uma balança até o retorno de Dom Pedro II, né, que assumiu o poder, mas não dá certo. Por quê? Porque ele era um pouco autoritário. Nada de relevante aconteceu com ele nesse período de 1 ano e pouco que ele fica no poder. Ele era um cara autoritário, não aceitava muito as opiniões, os debates políticos, ele sempre tinha razão, ele era o libertário, e essa imagem de libertário causava preocupações aos conservadores, porque eles acreditavam que a qualquer momento poderia existir essa ruptura, poderia existir essa separação política do Brasil e o imperador, né, porventura, deixasse de existir. Isso com certeza gera tensões políticas e tensões políticas muito fortes. E uma das revoltas que é conhecida, acho, por todo mundo no Brasil, né, é a revolta dos farrapos, lá no Rio Grande do Sul. Uma grande revolução que tem inúmeras causas, inúmeros fatores que vão levar ela a acontecer, mas um deles é isso, e ela estoura na mão do Feijó, e causando ainda mais problemas para esse governo provisório dele, né? Essa regência que ele teria que comandar. Então, sobre pressão política e sobre um movimento de como é que se diz, de renúncia do cargo para Feijó, ele se sente muito pressionado diante de tudo que está acontecendo e ele vai acabar pedindo a renúncia aí do seu cargo político. E aí vem para a gente a última regência, a regência de Araújo Lima, que era um conservador. Ele vai chegar ao poder ali em 1837, até o final de 40, mais ou menos ali. Ele vai ser apoiado pela grande maioria maciça da elite brasileira, e isso é muito importante para entender o poder que ele vai ter. Ele é um cara conservador que quer que Dom Pedro II volte. Existiam conservadores que queriam a volta de Dom Pedro I, mas isso não vem ao caso da gente debater. O que interessa é que essa grande elite está apoiando ele. E a característica principal dessa última regência una, antes de Dom Pedro II ter o golpe da maioridade, assumir o seu cargo e por aí vai, ele vai fazer um mandato, vamos falar assim, e esse mandato ele é bastante característico pela volta do poder do Estado, volta do poder da centralidade no Estado. Como assim? As províncias, a partir de agora, não vão ter mais a autonomia que elas tinham. Por quê? Porque ele age em cima do ato constitucional que foi feito lá na Regência Trina, limita os poderes dessas províncias, e a partir de agora essas províncias precisariam de uma autorização para fazer as movimentações que elas de fato fariam antes sem ninguém colocar o dedo. Então, esse é um ponto extremamente importante para entender que o poder está voltando ao conservadorismo e não mais aquela liberdade que os libertários queriam de poder mexer como eles gostariam. Então é uma imagem muito clara de que tudo está retornando ao eixo para que Dom Pedro II chegue ao poder novamente. Mas existe um problema. A briga política. Liberais de um lado, conservadores do outro. E essa elite começa a batutar algum jeito. Afinal de contas, nós estamos em 1840, Dom Pedro II ainda não tem a sua maioridade.
mas eles queriam que Dom Pedro II assumisse esse lugar. Então era necessário, era extremamente necessário agir e fazer alguma coisa para que Dom Pedro chegasse ao poder. E diante disso, existe um clube com nome muito estranho ainda, o Clube da Maioridade. É um nome muito estranho, né? Muito assim, 18 mais, aonde pessoas muito influentes na sociedade estavam tramando algum jeito, né? E vão aplicar aí o que a gente conhece na história como golpe da maioridade, aonde vão atribuir uma lei para antecipar a maioridade de Dom Pedro II, aonde ele vai assumir o trono em junho, se eu não me engano, de 1840, chegando assim ao poder e o início do reinado de Dom Pedro II. Beleza, galera? Então, uma aula bem basiquinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário se você está afim de assistir alguns vídeos assim. Eu estou disposto a retornar aí e espero ajudar quem tem interesse. Valeu, grande abraço, falou e tchau!